Vamos então, beleza, agora a gente tá, então estamos gravando, enfim, eu já fiz a introdução, eu não vou repetir, né? Muito obrigado, professora Fernanda, por estar aqui no ciclo de conferência Mais de um Animal e abrir ele. Então, evento organizado pelo Contragrupo. A professora Fernanda, da Universidade de Coimbra, ela vai nos endereçar a fala cujo título é Derrida, o eleito secreto dos animais. Derrida é a responsabilidade compassiva pela paixão dos animais. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. Eu passo a palavra para você nos endereçar a sua fala. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada também ao Fabiano e, à partida, obrigada a todos e a todas pela vossa presença e pela vossa escuta. Antes mesmo de iniciar, como vocês também dizem, a minha fala, uma vez que eu tenho de facto um texto escrito com diversos andamentos, tendo em conta que é uma conferência seminário, enfim, a estrutura do seminário, eu gostaria ainda de fazer duas pequenas observações prévias, mas que para mim são fundamentais. A primeira é a de que eu tomo a desconstrução como um idioma filosófico. Eu penso que é tempo de dizer isto, e é tempo de salientar isto, e é tempo de explicitar isto. E o que é que se quer dizer quando se diz que a desconstrução, enfim, afeta o pensamento de Jacques Derrida e de alguns outros, como Jean Nancy. De certa forma podemos incluir aqui também a proposta da metaética levinasiana, autores como Maurice Blanchot, etc. Portanto, o que é que significa dizer-se que a desconstrução é um idioma filosófico? Significa dizer que ela está dotada de pressupostos teóricos específicos que implicam uma determinada orientação, uma determinada concepção de pensamento. Quando há instantes eu ouvia o Fabiano falar relativamente ao questionamento do cânon em todos os registros do saber, eu pensava precisamente na importância de se ter consciência da existência dos pressupostos teóricos da desconstrução, que são efetivamente os pressupostos da différence, a saber, a questão da alteridade, a questão de Cora e a questão do messiânico. Nós podemos dizer que são a questão do tempo, uma certa concepção do tempo e de uma certa concepção do espaço e de uma certa concepção da relação existente entre espaço e tempo. Tendo em conta isto, digamos que eu diria que é a perspectiva teórica fundamental para perceber o questionamento da questão do especismo e para perceber a questão da problematização do cânon em todas as áreas do pensamento. Porquê? Porque, efetivamente, esta singularidade dos pressupostos de desconstrução implica uma dimensão meta-ontofenomenológica, que é um conceito que poderei explicar mais adiante. E é por isto que eu entendo que a desconstrução como idioma filosófico, ao lado de outros, da fenomenologia, do criticismo, da hermenêutica, etc. Portanto, um idioma ao lado de outros, exige de nós, professores de filosofia, para não dizer filósofos, exige de nós uma dupla atitude política, que é a de repensar a própria maquinaria conceitual a operar em todos os domínios dos discursos e em todos os domínios do saber. Um ato político hoje só é efetivamente um ato político se tiver implícito também um ato de reflexão conceitual, da maquinaria conceitual
que estrutura e institui as diversas áreas do instituído, posso dizê-lo assim. Portanto, a responsabilidade da filosofia é hoje imensa, e todos nós temos a noção de que o estado do mundo está tão mal, por todo o lado, na Europa, nas Américas, o estado do mundo está hoje tão mal que é da responsabilidade dos filósofos levar a cabo este labor. É um labor difícil, na medida em que constitui algo assim como um murro nos nossos hábitos de pensamento e nas mundividências instituídas, mas parece-me algo de absolutamente infraestrutural e absolutamente necessário. A segunda pequena questão que eu queria salientar é precisamente a importância da questão do animal e da animalidade na nossa contemporaneidade. Isto é, esta questão do animal e da animalidade não é apenas uma questãozinha das pessoas que têm bom coração e que gostam dos animaizinhos, embora as pessoas que têm bom coração e gostam dos animaizinhos sejam pessoas que merecem a minha estima e a minha admiração. Não, a questão do animal é fundamental para repensar a violência sacrificialista que, desde sempre, desde a Bíblia, passando pela Antiguidade Clássica, forja a nossa civilização. Portanto, a questão do animal, como eu já direi a seguir, citando Derrida, a questão do animal é a questão da vida, é a questão da morte, é a questão do nome, é a questão do mundo, é a questão da nomeação, é a questão do ser chamado, é a questão da vida no mundo, portanto, e por tudo isto que eu acabei de dizer, a questão do próprio eu, a questão da própria subjetividade humana, a questão daquele que pergunta o que sou eu, quem é o eu, que nós sabemos hoje, discutimos questões como a da eutanásia, por exemplo, como a questão do aborto, que está, como todos nós sabemos, na ordem também da vida política, são questões que preocupam as nossas sociedades contemporâneas. Portanto, a questão do animal não é uma questãozinha, é uma questão fundamental. Ainda há bocado, ouvindo o Carlos, eu pensava numa hipótese de Jacques Derrida. Ele diz: o próprio do humano alicerça-se no mal animal, isto é, o humanismo, ou os humanismos, porque há mais de um, alicerçam-se na violência perpetrada por este próprio do homem sobre o animal, destituído de tudo, na linha enfim, do Gênesis, mas passando pela esteresis aristotélica também, portanto, destituído de tudo quanto é próprio do humano, nomeadamente destituído do suposto poder de sofrer, se é que isto é um poder. Portanto, e para terminar estas duas observações, a questão do animal é fundamental para pôr em questão a violência sacrificialista da tradição carno-falo-logocêntrica. E esta é uma hipótese que eu gostaria de deixar como ponto de partida. Dito isto, começo então o meu seminário pelo primeiro ponto, que com o título, como o Carlos já disse, Derrida, o eleito secreto dos animais, eu intitulo neste ponto primeiro sob o olhar do animal, e parto de uma epígrafe de Derrida para começar por salientar duas coisas. Por um lado, que eu vou falar a partir de Derrida, como é evidente, e por outro lado, a importância que a problemática do animal
teve desde sempre no âmbito do pensamento e da obra de Jacques Derrida. Portanto, não, como dizem alguns, a questão do animal não é uma questão tardia, é uma questão que emerge com a emergência da própria desconstrução como idioma filosófico logo nos anos 60, logo a partir de La Grammatologie, de La Voix du Phénomène, que são, como sabem, as grandes primeiras obras de Jacques Derrida. E essa citação que eu coloco em epígrafe é esta: toda a minha história, toda a genealogia das minhas perguntas, de facto, tudo o que eu sou, penso, escrevo, traço, apago mesmo, parece-me ter nascido desta exceção e encorajado por este sentimento de eleição, como se eu fosse o eleito secreto do que eles chamam animal. É a partir desta ilha de exceção, a partir do seu litoral infinito, a partir dela e dela que eu falarei. Portanto, eu cito Derrida, L'animal que donc je suis, a página 91. E começa então assim: L'animal nous regarde. O animal olha-nos, o animal diz-nos respeito. É o envio tão atento quanto preocupado de Jacques Derrida, o filósofo que, como tal, ou seja, como filósofo, excepcionalmente sentiu e se viu visto nu sob o olhar de um animal e, por conseguinte, o filósofo que se tomou pelo eleito secreto do que na ocidentalidade filosófico-cultural e dóxica é chamado o animal. O eleito secreto pela responsabilidade de denunciar, de pensar e de nos apelar a pensar a cruel paixão do animal no contexto da sacrificialista civilização ocidental, que muito criticamente o filósofo contrassina, repensando de novo e diferentemente os seus pressupostos teóricos, a fim de nos dar a pensar o animal como uma alteridade absoluta, como o ponto de vista do absolutamente outro, le point de vue de l'absolument outro. E como sabem, em francês, point de vue, tanto quer dizer ponto de vista como não tem vista, point de vue. Portanto, no fundo, a perspectiva do animal, uma perspectiva cega, cegante, e esta ideia é importante porque não podemos fazer também da alteridade, seja ela do que for, uma soberania, algo com o mesmo perfil de uma alteridade supostamente ontofenomenológica que perdia à partida a sua alteridade como tal. Portanto, Derrida faz então do animal o ponto de vista do outro absoluto. Um outro absoluto, ainda mais outro, muito mais absolutamente outro do que o irmão, o vizinho, o próximo ou o semelhante, que já haviam merecido a atenção do exigente humanismo da ética, ou mais precisamente, da metaética da alteridade de Emmanuel Levinas, na veemência da sua crítica da ontologia. O humanismo do outro homem, ou seja, o humanismo do outro como humano e do outro humano como homem, que tanto desenha um certo antropocentrismo utópico, no dizer da Catherine Chalier, como o registro ainda androcêntrico da ética meta-ontológica e metagnosiológica de Emmanuel Levinas. Uma ética da alteridade absoluta, pensada como uma relação heteronómico-dissimétrica ao outro, relação diacrónica, heteronómico-dissimétrica, tida como sendo a extravagante hipótese, no dizer de Miguel Abansur, para repensar com a imediata emergência do terceiro, ou seja, dos outros, o instituído em geral, ou seja, a filosofia, a sociedade, a política, a técnica, o jurídico, o Estado, etc. Numa palavra,
a fim de repensar a ontofenomenalidade a partir da primazia anárquica da metaética entendida, passo a citar, uma relação onde o eu encontra o tu, que na sua vulnerabilidade e irredutível enigmaticidade conta antes e acima de tudo. Uma pequena pausa e uma pequena nota para dizer o seguinte: esta relação diacrónica, heteronómico-dissimétrica, que é a extravagante hipótese de Emmanuel Levinas para repensar a gênese do social e do próprio político, é a mesma relação que nós encontramos como aquilo que dita e inspira a hiperbolicidade da própria desconstrução como idioma filosófico. Isto é, a desconstrução como idioma filosófico tem uma dimensão meta-ontológica, metagnosiológica, meta-ontoteológica, e este meta dá precisamente conta desta dimensão excessiva que é constituída por esta relação à alteridade absoluta. Mas, enquanto que na ética levinasiana esta relação absoluta à alteridade absoluta tem o perfil do humano, o outro é um rosto humano. Para Derrida, esta alteridade absoluta é não importa quem, não importa o quê, Quiconque diz sistematicamente, Jacques Derrida, eu tive o prazer e a sorte de o poder ouvir de viva voz e salientar esta importante diferença. E é aqui, eu avanço já dilucido já a hipótese que vou defender no decurso da minha exposição e que é precisamente aqui, neste ponto, que Derrida assume, ou melhor, requer o estatuto de excepcionalidade que ele admite ter no contexto da ocidentalidade filosófico-cultural relativamente à problemática do animal. Em que é que consiste, porque todos nós sabemos, muitos outros filósofos e sobretudo poetas, literatos, se preocuparam com o destino trágico, brutal, que a nossa civilização reservou e reserva aos viventes animais. Onde se situa a excepcionalidade de Derrida? Neste facto, ele perspectiva o animal, aquilo que se designa por o animal, como uma alteridade absoluta. A alteridade absoluta que olha-nos, e o seu olhar é um olhar de súplica que diz: não me mates, não me faças sofrer, com toda a declinação que daqui pode advir. Portanto, enquanto, por exemplo, e como eu citei Derrida, eu sou também uma leitora de Levinas, eu sou também uma leitora de Levinas, como Levinas diz que ver o rosto, ver entre aspas, ver o rosto é escutar a injunção bíblica, não matarás, com tudo o que decorre deste não matarás, isto é, não me farás mal, não me farás sofrer, etc, etc. Pois bem, isto que Levinas vê no rosto humano, Derrida transporta e apela-nos a que o vejamos no animal. O animal olha-nos, como ele diz, l'animal nous regarde. E no regarder, em francês, tanto pode querer dizer olhar, mas também diz respeito.
no fundo, apela-nos, chama por nós, requer a nossa atenção, e requerer a nossa atenção é requerer a nossa responsabilidade compassiva. É aqui que está a guerra pela compaixão contra a guerra sacrificialista que, no entender de Derrida, vem desde o Gênesis, como mais adiante eu procuro demonstrar. Portanto, este tópico, esta paragem no meu texto, apenas para salientar que é aqui que enfoca a excepcionalidade de Derrida como filósofo, como pensador, relativamente à questão do animal. E é por isso que ele se tem pelo eleito secreto. O eleito secreto. Eleito secreto, bom, ele autodesigna-se mesmo como contra-eleito, porque ele fala numa espécie de contra-eleição, e numa espécie de contra-eleição porquê? Porque a ideia de eleição pode ainda apontar para a possibilidade de um favoritismo, não é? O eleito é certamente um favorito. O próprio Emmanuel Levinas, falando do povo judaico, diz, não, os judeus foram eleitos não como um povo privilegiado, mas como um povo marcado para a responsabilidade. Derrida vai neste sentido, mas vai ainda um pouco mais longe do que o próprio Levinas, do que o próprio Benjamin, e é um tópico de diferença de Derrida relativamente a Walter Benjamin e relativamente ao próprio Celan, relativamente ao próprio Paul Celan ainda. Porquê? Porque Derrida diz, ok, eu posso ter-me sentido e ter ouvido, ter sido chamado, mas eu não posso ter a certeza. Tê-lo-ei sido, fui chamado, ouvi bem, tê-lo-ei sido, isto é, a eleição tem que estar marcada pela incerteza e pela inderidabilidade, isto é, eu não sei de onde derivou o apelo, portanto tem que haver esta dimensão de incerteza, porque a partir do momento em que há certeza, bom, então estamos imediatamente no domínio do teorético. É por isso que ele é o eleito secreto, portanto o eleito porque é o que foi chamado para responder, mas sem ter a certeza de que era ele o chamado. Derrida expõe esta problemática em Abraham Notre, um texto que veemente vos aconselho a leitura, porque é muito esclarecedor relativamente a esta questão, para nós podermos ver a diferença que há entre Levinas, Benjamin, Paul Celan, portanto, tudo pensadores, autores, escritores, poetas judeus, e Jacques Derrida. E continuo. Criticamente distante, no entanto, do formalismo e da reciprocidade da relação dialógica de Buber, é esta relação heteronómico-dissimétrica que, embora radicalizada, é escutável na advertência que Derrida nos envia em L'animal que donc je suis, e nós começamos aqui por lembrar. E dizemos, embora radicalizada, porque enquanto o tu significa, tanto em Buber como em Levinas, um tu humano, um rosto, em Derrida, pelo contrário, o tu significa, não importa quem, qualquer um animal, um vivente dito animal, por exemplo, e o exemplar exemplo, numa singular contrassinatura do Gênesis bíblico e da ocidentalidade filosófico-cultural, a desconstrução derridiana elege e propõe no seu apelo a uma responsabilidade compassiva da finitude automunitária para com a vida em geral, e não apenas para com a vida humana, isto é, e não apenas para com a vida do vivente dito humano, a fim de lograr levar a bom porto a guerra pela piedade contra a terrível guerra sacrificial. Cito Derrida:
o animal olha-nos e nós estamos nus diante dele. E pensar começa, talvez, aí. E antecipo agora o parágrafo 2, o animal olha-nos, ou a tradição sacrificial em questão. Dito isto, inserindo embora a proclamação derridiana com um timbre de grave advertência, l'animal nous regarde, na ressonância significante deste título, l'animal que donc je suis, enviado por Jacques Derrida a cada um de nós, a cada uma de nós, ouso começar por perguntar: quantos de vós já viram um animal? Já viram o olhar que um animal vos terá endereçado? Pergunta banal, quer do ponto de vista filosófico, quer do ponto de vista dóxico. Dir-se-á: não há quem não tenha visto já um animal. Toda a gente já viu um animal. Animais mesmo. Não há quem já não tenha visto o olhar, sem fundo, em 100 palavras, embora não mudo, de um animal. Mas questão mais decisiva e talvez mais fundamental: quantos de entre vós já se viram vistos, já se sentiram vistos e vistos nus por um animal? Pelo olhar vidente, e não apenas visível, de um animal, como nós, ditos humanos, um pobre existente mortal, tão rebelde ao conceito quanto ao teorema, como, sem individualismo egóide e contra a totalizante e totalitária dialética de qualquer espécie, Kierkegaard tão intensa e dolorosamente o proclamou, chamando a nossa atenção para o parágrafo que falta ao sistema, à pretensão do sistema e o impossibilita. Ou seja, chamando a nossa atenção para os abismos e a enigmaticidade da singularidade ou do pobre existente mortal que somos. Estranha questão, pensar-se-á. Estranha questão esta, de facto, mas é precisamente a questão que, contra toda a história da filosofia e o sacrificialismo da dominante tradição carno-falo-logocêntrica da ocidentalidade dóxica e filosófico-cultural, a desconstrução derridiana nos endereça, a cada uma de nós, convidando-nos à urgência extrema da necessidade e da responsabilidade de problematizarmos, repensarmos e reelaborarmos não só os fins e os confins do humano e ipso facto o próprio humano, velhíssima questão sempre tão nova, mas também o mundo, a vida e a vida no mundo, a história, a cultura e, no limite, a própria civilização ocidental no seu todo, a fim de lucidamente se tornar, pelo menos, possível sonhar com a promessa de outras luzes para uma outra humanidade e uma outra civilização, que não a cruel civilização predadora, produtivista, tecnicista e mercantil, na qual, no atento e criticamente sentido dizer de Elisabeth de Fontenay, presentemente vivemos. Sim, precisamos não de utopia, mas do impossível. Precisamos de sonhar com o impossível e de fazer o impossível para lograr fazer, efetivamente, alguma coisa. Nada mais, nada menos. E nada mais, nada menos, pelo menos por duas razões, que, embora muito sucintamente, faço questão de começar por enunciar aqui, em estrita articulação com as questões que acabei de vos endereçar, enfatizando ao mesmo tempo a suma importância da questão do animal e da animalidade a partir do contexto do pensamento derridiano. Um contexto de pensamento onde está em questão a perceber que o cruel destino dos animais está na origem da própria humanidade antropo-teocentrada e onde, por isso, está também em questão repensar de novo e diferentemente a exceção e a excepcionalidade
humana no âmbito dos viventes sencientes, em termos de responsabilidade incondicional, em termos de compassiva responsabilidade incondicional para com a vida em geral. Assim, nada mais, nada menos, por um lado, porque a questão do animal e da animalidade não é apenas uma questão entre muitas outras, sendo como Derrida salienta a questão da vida, do mundo, do pensar, da razão, do nomear, do falar, do morrer, do responder e da responsabilidade, ela implica necessariamente a questão do eu, do quem sou eu, do quem vivo, que se encontra hoje em dia no centro das inquietudes mais prementes das sociedades modernas, como dizia há instantes. Ou seja, a questão do animal e da animalidade implica a questão da humanidade ou da subjetividade do sujeito e, ipso facto, a questão da eticidade da ética, mais do que da ética, a questão da eticidade da ética, do político, da técnica, da ciência, da arte, do direito internacional e dos próprios direitos humanos, ainda totalmente ancorados numa filosofia da subjetividade metafísica, na qual vigora a predadora, colonizadora e narcisista lógica do próprio ou do ser, a lógica da pulsão de poder e de soberania, cujo exercício se plasma sempre em termos de domínio, de autoimunidade e de crueldade. Daí Derrida ter a coragem de advogar que, respeitando embora o espírito dos direitos humanos, é urgente interrogar e repensar a sua história, os seus pressupostos e a sua própria evolução. Como vocês sabem, decorre em Nova Iorque, na ONU, neste momento um importante momento, e ontem, por exemplo, na TV portuguesa, nós ouvíamos comentadores dizer que urge, e já dá muito tempo, como nós todos também sabemos, repensar a própria estrutura da ONU, repensando necessariamente e naturalmente o Conselho de Segurança. Ora, não é apenas isso, é preciso muito mais do que isso, é preciso pensar o conceito de direito e o próprio conceito de humano, no mínimo. Portanto, como Derrida diz, é preciso pensar a maquinaria conceitual que inspira, estrutura e institui e faz a aplicação dos próprios direitos humanos, o que implica certamente também pensar o próprio Conselho de Segurança e talvez também a própria sede, a própria ONU. Derrida advogava também a urgência e a necessidade de a ONU não se localizar, não se situar onde se situa. Bom, mas isto foi um à parte, continuando. O que é dizer, notemo-lo, que a questão dita do animal não é apenas, ou não deve ser apenas, uma questão de atenção exasperada e de sensibilidade compassiva em relação à cruel paixão dos animais. Embora tenhamos esta sensibilidade profundamente tocante e por mais do que louvável, em boa verdade, a questão dita do animal implica a questão do humano e do instituído tout court. Isto porque, sobre a denegação que, à luz da filosofia e da doxa, caracteriza o animal, sem linguagem, sem logos, sem resposta, sem luto, sem, se afirma e se institui o próprio do homem, ou seja, se institui a relação autobiográfica a si de uma humanidade ciosa do seu próprio, do seu ipse ou do seu autor. Derrida salienta-o desde sempre um pouco por todo o lado na sua obra e dilo, por exemplo, em diálogo com Elisabeth Rodinesco, em De Quoi Demain, que aqui lembramos.
cito Derrida, a questão da animalidade não é bem entendida uma questão entre outras. Se eu a tenho por decisiva, como se diz, desde há tanto tempo, nela mesma e pelo seu valor estratégico, é porque, difícil e enigmática nela mesma, ela representa também o limite sobre o qual se erguem e se determinam todas as outras grandes questões e todos os conceitos destinados a delimitar o próprio do homem, a essência e o porvir da humanidade, a ética, a política, o direito, os direitos do homem, o crime contra a humanidade, o genocídio, etc. Por todo o lado em que algo como animal é chamado, as pressuposições mais graves, mais resistentes, mais ingênuas também, mais interessadas, dominam aquilo que se chama cultura humana. E, em todo o caso, o discurso filosófico prevalecente de há séculos é esta parte. Fim de citação é Derrida, de Quadman, na página 106. E dizemos desde sempre na obra derridiana a questão dita do animal implica a questão do humano e do instituído do corpo, porque para além do imenso bestiário que povoa a obra do filósofo, o pensamento de escrita se iniciou como uma desconstrução do logocentrismo, logo depois precisado em termos de carno-falo ou logocentrismo, e datado dos anos 60, isto é, datado da própria emergência deste idioma filosófico, o sincatecorema grama ou rastro, que rasura a origem plena, o presente, a presença plena ou natural e a consciência, excede a oposição humano-não humano, estendendo-se a todo o campo do vivente e não apenas ao vivente humano. Esta também é a razão pela qual a desconstrução derridiana é desde sempre também, enquanto idioma de pensamento, um singular pensamento da vida e da morte ou do luto, para além, no entanto, dos limites antropológicos da linguagem falada ou escrita em sentido corrente, para além do fonologismo ou do logocentrismo, que para além da crença nos próprios do homem, se fiam sempre no pressuposto da existência de um limite simples e oposicional entre o homem e o animal. Limite que cunha o humanismo ontoteológico e que não só está na origem como consente, pratica e legitima aquilo que Derrida chama guerra sacrificial, que isenta o humano da responsabilidade para com o sofrimento e a morte do vivente animal. A denegação do sofrimento e do assassinato do animal, que em boa verdade ocorre desde o decálogo bíblico, corresponde, isto é a condição da instituição da subjetividade do sujeito sacrificialista, desenhada pela pretensão da relação autotélica de autoapresentação a si. Uma instituição delineada pela arrogância do esquema viril da autoridade e da autonomia, que o mesmo é dizer, delineada pela arrogância da soberania crática de cariz ontoteológico, na qual, como temos vindo insistentemente a referir, pulsão de poder rima com pulsão de morte, com autoimunidade e crueldade. Cito Derrida de L'animal que donc je suis, na página 144. Observo muito rapidamente, de passagem, a título de autobiografia intelectual, que se a desconstrução do logocentrismo teve, muito necessariamente, de se desenrolar ao longo dos anos em desconstrução do falogocentrismo e depois do carnofalogocentrismo, a substituição brutalmente inicial do conceito de trace, rastro, ou de marca, aos conceitos de palavra, de signo ou de significante, estava de antemão destinada e deliberadamente a ultrapassar a fronteira de um antropocentrismo, o limite de uma linguagem confinada no discurso e nas palavras humanas. A marca,
o grama, o rastro, a différence, concernem diferencialmente todos os viventes, todas as relações do vivente ao não vivente. Fim de citação. Eu sublinho a marca, o grama, o rastro, a différence, concernem diferencialmente todos os viventes, todas as relações do vivente ao não vivente. E isto porque concernem a primazia da relação à exterioridade ou à transcendência absoluta de outrem, seja ele quem for, porque, para Derrida, tout autre é tout autre, que é a hipótese de radical etiologia e heterologia. Desde sempre, pois, insistamos, desde os anos 60 do século XX, desde o tempo em que a desconstrução se tateava como idioma filosófico e se afirmava como pensamento da différence, do rastro ou da escrita no sentido de arquiescrita, Derrida mostrou e demonstrou à evidência que a questão da apropriação ou da uni-identificação e a questão do sacrifício tinham a mesma idade, o mesmo fundamento, as mesmas coordenadas e a mesma latitude. A desconstrução derridiana da tradição metafísica antropocentrada, da escrita fonética, do logocentrismo e do carno-falo-logocentrismo tem sempre implícita uma crítica da pré-eminência do humano sobre os demais viventes finitos e, portanto, uma crítica da oposição metafísica homem-animal, a oposição fundadora da ocidentalidade filosófico-cultural. Oposição firmada na fé humanista, na superioridade dos próprios do homem. Oposição que se declina na sujeição da natureza, dos animais, dos escravos e das mulheres, os grandes silenciados da ocidentalidade filosófico-cultural. Oposição binária e hierárquica que constitui a invariante sobre a qual se ergue a violência do sacrificialismo, pois a denegação destituinte do animal corresponde à instituição violenta do quem como sujeito. O que é dizer que a questão da apropriação, que Derrida desconstruirá repensando em termos de infinita ex-apropriação, corresponde à questão do sacrifício. Nestes termos, desconstruir esta oposição que acredita o homem com todos os predicados, a palavra, a razão, o logos, a história, o riso, o luto, a sepultura, a resposta, o vestuário, a técnica, o pudor, que denega ao animal, traçando entre eles uma fronteira linear, implica, assim, sacrificar o sacrifício. Observe-se, no entanto, já também, que desconstruir, ou seja, repensar esta oposição, também não significa levar a cabo uma mera inversão da mesma. Ou seja, e como Derrida o salienta, nomeadamente na sua crítica do esquecimento do vivente animal pelo humanismo da metaética levinasiana, não se trata agora de divulgar a questão do animal antes da questão do homem. Trata-se, antes de mais, de pensar o que se torna um limite quando se torna abissal. E, por conseguinte, não se deixa mais de limitar e objetivar como uma linha una e indivisível, e trata-se, por outro lado, de pensar a questão do homem, do irmão, do próximo, do semelhante, a partir da possibilidade da questão animal, a partir de um apelo audível ou silencioso que apela em nós, antes de nós e fora de nós, assim fazendo à partida do eu um nós, um singular plural, no léxico de Jean-Luc Nancy, ou assim declarando a prótese de origem, como postula o subtítulo de O Monolinguismo do Outro.
Ponto 2, e nada mais, nada menos, por outro lado, porque com os desenvolvimentos científicos e tecnológicos, a par de crescentes epidemias e pandemias, vacas loucas, gripe aviária, gripe suína, Covid-19, esta questão do dito animal é hoje em dia talvez mais urgente, inquietante e problemática do que nunca, pois coloca a questão decisiva da relação, mais precisamente da modalidade de relação existente entre estes dois tipos de viventes, sencientes e mortais, que são o dito humano e o dito animal, e por conseguinte a questão da configuração e da condição do próprio humano e da modalidade de sua relação com outrem no âmbito de uma comunidade universal de seres finitos ou mortais. A este nível, temos assim, por um lado, a modalidade de uma relação configurada pela soberba e pela violência da reivindicação autonómica ou ideológica do sujeito humano, tomando-se como princípio e fim de tudo, tudo pretende apropriar, reduzindo tudo quanto é outro a si mesmo e ao mesmo, ao próprio ou ao ego, é a modalidade inerente à ficção da virilidade, da soberania antropo-ontoteológica, da subjetividade, sobretudo enunciada pela minha primeira pergunta, a que põe em cena a modalidade daqueles que viram, observaram e inclusive meditaram o animal, ou mesmo o olhar de um animal, mas nunca se terão vistos por ele. Sobretudo, nunca se terão visto nus sob o olhar duridamente apelante de um animal. Nudez que simboliza o despojamento da passividade e da exposição involuntária do humano finito, o mortal. Esta modalidade é precisamente aquela que vigora no âmbito da atitude sacrificialista que atinge dramaticamente nos nossos dias, nos quais impera a omnipotência técnico-científica e o produtivismo agroalimentar industrial, níveis de brutalidade verdadeiramente alarmantes. Como criticamente denunciam Elisabeth de Fontenay e Françoise Bourgat, a criação e o abate industriais de animais são atos fria e puramente técnicos que não só esquecem que os animais sofrem medo, pânico, dor, terror, alegria, que têm também o poder da autoafecção que caracteriza e define a vida, como são portadores de mundo. Relacionando a ingestão de proteínas animais com esta atitude sacrificialista, que data do berço da nossa civilização, Derrida vê na crueldade desenfreada e denegada deste modo de criação e de abate modernos uma instituição sacrificial, degradada e transformada. Elisabeth de Fontenay, por sua vez, advoga mesmo que as atuais práticas de criação e de matança industrial dos animais são passíveis de lembrar os campos de concentração e mesmo de extermínio da Alemanha nazi. Como não lembrar que o tratamento das vítimas pela Alemanha nazi foi insistente e reiteradamente comparado ao de animais a serem conduzidos para o matador. Cito Derrida. Quando eu falo do animal em geral, diz Derrida em La Mélancolie d'Abraham, e eu falo muito dele, porque a relação entre o vivente humano e o vivente animal, assim como o facto de os homens matarem e comerem animais, são para mim uma grande questão. Eu levanto a hipótese de que não se trata somente de uma necessidade de proteínas ou de prótidos, mas que há ali um valor sacrificial. De seguida, pode-se, é certo, racionalizar, mas não poderão nunca convencer-me de que o homem tem necessidade de comer carne. Pode hoje reconhecer-se, mesmo através dos matadores industriais e dos modos de criação modernos, pós-modernos, uma instituição sacrificial degradada e transformada. E neste sacrifício come-se o outro, comemos a nós mesmos como viventes comendo o outro. Matamos a nós mesmos,
matamos o vivente com crueldade. É La Mélancolie d'Abraham, é um texto de Derrida que está numa edição do Temps Moderne de 2012, na página 54. Eu sublinho: de seguida pode-se, é certo, racionalizar, mas não poderão nunca convencer-me de que o homem tem necessidade de comer carne. E sublinho para desmentir a ideia de que Derrida tenha alguma vez, na sua obra, referido a necessidade da ingestão de proteínas animais. Aliás, o significado desta ingestão é explicitamente, também já criticamente denunciado no ressoante título de 1989, Il faut bien manger pour le calcul du sujet, onde, em diálogo com Jean-Luc Nancy, Derrida salienta a afinidade entre o sacrifício carnívoro, fundamento da nossa história e da nossa cultura, e todos os canibalismos simbólicos ou não, que estruturam a intersubjetividade no aleitamento, no amor e no luto. Fundamento que Derrida detalhadamente analisou nos seus seminários de 89, sob o título de Manger l'autre, e de 1990 a 1991, sob o título de Rhétorique du canibalisme. Bom, eu não sei se ainda posso continuar um pouco mais ou se pretendem dialogar, Carlos. Eu acho que vai ser importante a gente dialogar, sim, mas só que eu acho que você ainda pode avançar, se você tiver disponibilidade de tempo de avançar e conversar com a gente depois. Eu tenho. Então, eu gostaria de continuar ouvindo. Muito bem, então eu vou passar aqui por cima da tradição sacrificialista, que toda a gente sabe o que é, e da própria contraassinatura derridiana da tradição sacrificialista, para me focar agora num parágrafo que eu intitulo Derrida, o eleito secreto dos animais, que é também o que intitula a minha comunicação. E recomeço nestes termos. Precisemos, muito sucintamente, no entanto, esta ideia da excepcionalidade derridiana em relação aos animais, pois é uma ideia suscetível de gerar múltiplas incompreensões. Que com toda a justiça, já que Derrida se tenha sentido o eleito secreto dos animais, não quer dizer que no seu labor filosófico de pensar a vida para além do binómio oposicional morte-vida, do vitalismo, do biologismo e do zoologismo, ele tenha sido o único, no contexto da história da filosofia e da cultura, a ver e, portanto, a tocantemente atentar na vida do vivente animal não humano. Não, de todo, obviamente. Outros houve, sobretudo poetas e literatos, e raros, muito raros filósofos, que também viram, observaram e amaram os animais e que também se condoeram com o destino animal e que assim o analisaram e refletiram sobre ele. Sem, obviamente, pretender a exaustão, entre os primeiros, mais numerosos, o próprio filósofo lembra Kafka, Rilke, Baudelaire, o poeta que escreveu que, pour dire les plus longues phrases, elle, a sua gata, n'a pas besoin de mots, portanto, para dizer as mais longas frases, ela não tem necessidade de palavras. Lewis Carroll, La Fontaine, Hoffmann, D.H. Lawrence, Gide, Hélène Cixous e muitos outros poderiam certamente ser também ainda lembrados, como Colette, Canetti, Coetzee, Lispector e Lansol, por exemplo. E entre os raros segundos, entre os filósofos, Derrida lembra sobretudo Plutarco, Lucrécio, Pitágoras, Montaigne, Nietzsche, Bentham, Buber, Benjamin, Adorno, Horkheimer, Sarah Kaufmann, Elisabeth de Fontenay, a que se poderiam, entretanto, juntar os nomes de Françoise Bourgat e de Jean-Christophe Bailly.
E também aqui muitos e muitos outros poderiam obviamente hoje acrescentar, entre eles os mais do que consagrados, e justamente consagrados, Peter Singer e Paula Cavalieri. Todos revelaram também uma rara sensibilidade para com a vida animal. Entenda-se, para com a vida dos viventes não humanos, mas, com muito raras exceções, de Fontenay e Bali, por exemplo, uns e outros fazem, no entanto, ainda num registro predominantemente antropocêntrico ou antropomórfico, por vezes mesmo num registro fabuloso, obviamente preferível ao dominante registro sacrificialista da ocidentalidade filosófico-cultural, mas que, em boa verdade, deixa este registro intacto. Eu sublinho isto, mas que, em boa verdade, deixa este registro sacrificialista intacto. Integram a lista daqueles que a notável Elisabeth de Fontenay designa de falsos amigos dos animais. Todos tiveram olhos e sensibilidade para verem os animais, para amarem mesmo os animais, para se compadecerem mesmo pela triste sorte do seu destino e o combaterem. Penso em Nietzsche e no seu tão tocante abraço ao cavalo maltratado no célebre episódio do Turim. Mas, diferentemente de Jacques Derrida, nunca se terão vistos nus pelos animais. Ou, se porventura se viram, nunca o refletiram. Nunca demonstraram pensar que o animal poderia, ele também, olhá-los e, a partir do abismo líquido do seu olhar, endereçar-lhes um olhar falante, um olhar interpelante, um olhar suplicante, para se firmar como outro ponto de partida para pensar e, portanto, para se repensarem e para repensarem o próprio pensar, o mundo e a vida no mundo. Ou seja, nunca fizeram do dito animal uma alteridade absoluta a partir da qual questionar os pressupostos metafísicos da tradição de um certo humanismo metafísico que definiu o homem como animal racional. Em termos zoológicos, criticará o próprio Heidegger, porque, como nesta obra, L'animal que donc je suis, o animal que, portanto, eu sigo, o animal que, portanto, eu sou, Derrida o põe em cena e o advoga. O animal olha-nos. O animal olha-nos e nós estamos nus diante dele. E pensar começa talvez aí. Talvez aí, isto é, algures diante dele e sob o enigma e a súplica do seu olhar, ou aí, diante do seu tão negro destino. E neste sentido, que para além da espécie ou do género, e eu sublinho isto, é neste sentido, que para além da espécie ou do género, portadores do mundo, os animais são também um ponto de vista para repensar o mundo e tudo quanto é do mundo, nomeadamente para repensar o modo de nele vivermos juntos. Isto um pouco à semelhança do que acontece com as sociedades protetoras dos animais, bem como com a própria Declaração Universal dos Direitos do Animal e, entretanto, da vida, como certamente sabem, cujo articulado, lembrando embora uma dívida infinita, esta é uma expressão de Levinas, que eu gosto muito, para com os animais, não só revela ainda um conceito vitalista de vida, como o seu conceito de direito está ainda estruturado à luz do conceito da subjetividade humana pós-cartesiana, reproduzindo assim a máquina filosófica e jurídica responsável pelas mais brutais violências perpetradas contra os animais. Daí a pertinência da observação de Derrida, a meu ver, segundo a qual é precisamente a partir do interior do espaço filosófico
e jurídico que hoje em dia emerge a legitimação para a manutenção do exercício da violência contra os animais. Uma violência herdada tanto do tradicional conceito de direito quanto do de sujeito. Um sujeito dotado de consciência, de poder de autodeterminação soberana, de palavra, de liberdade, de decisão, de resposta, de responsabilidade, etc. Ou seja, um sujeito dotado de todos os atributos autonómico-soberanistas da razão do mais forte, que se outorga a si mesmo o direito de, sem piedade, sacrificar a vida animal em seu proveito próprio. Não é, no entanto, notemo também a atitude dos movimentos de defesa dos animais, que apelam ao respeito que lhes é devido enquanto viventes sencientes, nem tampouco a atitude dos movimentos ecologistas, que denunciam criticamente a violência do domínio exercido pelo homem sobre a natureza e apelam ao respeito pelo meio ambiente. Não é isto, pois, que Derrida critica, como atesta, por exemplo, a sua confissão em Fichu de uma certa proximidade com Adorno, em cuja obra, nomeadamente em Dialétique der Aufklärung e em Beethoven, Philosophie der Musik, Derrida surpreende, pelo menos, o luar de uma revolução pensante e agente de que urgentemente necessitamos para a nossa coabitação compassiva no mundo com os animais. Adorno compreende, diz aí Derrida, cito, que esta nova ecologia crítica, eu diria antes desconstrutiva, devia opor-se a duas forças temíveis, frequentemente antagonistas, por vezes aliadas. Por um lado, a da mais poderosa tradição idealista e humanista da filosofia, a soberania ou o domínio do homem sobre a natureza é, na verdade, dirigida contra os animais, precisa aqui Adorno. Ele censura sobretudo a Kant, que ele tanto respeita de um outro ponto de vista, não deixar lugar no seu conceito de dignidade e da autonomia do homem a nenhuma compaixão entre o homem e o animal. Nada é mais odioso ao homem kantiano, diz Adorno, do que a lembrança de uma semelhança ou de uma afinidade entre o homem e a animalidade. O kantiano não tem senão ódio para a animalidade do homem, mas, por outro lado, noutra frente, haveria que combater a ideologia que se esconde no interesse nebuloso que os fascistas, os nazis e o Führer pareceram, pelo contrário, manifestar pelos animais, por vezes até ao vegetarianismo. Fim de citação. Notemo-lo, pois, Derrida não critica a atitude destes movimentos ecologistas e das sociedades protetoras dos animais e da vida. Aponta antes as fragilidades teóricas dos seus discursos, cuja conceitualidade e cuja axiomática estão ainda do lado da razão do mais forte, que eles assim como que legitimam e, portanto, estão do lado dos discursos e das atitudes da dominação carnofala logocentrada. Aos olhos de Derrida, conferir ou reconhecer direitos aos animais é uma maneira subreptícia ou implícita de confirmar uma certa interpretação do sujeito humano que terá sido a alavanca da violência perpetrada contra os animais. Confessando por isso a sua simpatia de princípio por todos aqueles que, apesar de um discurso mal articulado ou filosoficamente inconsequente, ousam elevar a voz contra o destino dos animais, Derrida não deixa, no entanto, de apontar as suas graves insuficiências teóricas. Daí a urgente necessidade, de que falava eu no princípio, de repensar a maquinaria conceptual dos fundamentos da história e da cultura da humanidade. Daí, hoje em dia, os atos de resistência deverem ser ao mesmo tempo intelectuais e políticos, repensando os alicerces e as responsabilidades, e as axiomáticas da nossa
responsabilidade e dos nossos discursos, numa palavra, da nossa herança cultural ou mesmo civilizacional. E daí também o facto de a atenção à concretização desta urgência teórica configurar já uma atitude política e um importante gesto político relativamente ao próprio político. Atitude e gesto que foram os de Derrida e da sua desconstrução, e que são aqueles a que apela a desconstrução como idioma filosófico. É esta atitude e este gesto que a singularizam, tal como é esta atitude e este gesto que levaram a que, muito justamente, Derrida se tenha sentido o eleito secreto dos animais, com efeito, a atenção, dita por Malebranche, a oração natural da alma ao cruel destino destes, levou-o a integrá-los no seu repensar dos fundamentos metafísicos da ocidentalidade filosófico-cultural a partir de uma hiperradicalidade única. A hiperradicalidade que giza a hiperbolicidade ou a incondicionalidade hiperética que inspira e anima a quase ou a ultratranscendentalidade do pensamento desconstrutivo do rasto ou da différence. Pensamento que leva a cabo uma desconstrução do registro ontoteológico da soberania una e indivisível que fundamenta e estrutura a ocidentalidade filosófico-cultural a partir da incondicionalidade sem soberania que dita a desconstrução e configura os seus incondicionais ou impossíveis, a responsabilidade, a resposta, a decisão, a justiça, o dom, a hospitalidade, etc. Na verdade, a desconstrução derridiana é também uma desconstrução do que o filósofo chama de humanisme, humain, onde é possível detectar a junção de humain mais main, humano e mão, em francês. Em português é intraduzível. Uma desconstrução do humanismo clássico ou metafísico, ou mais precisamente dos humanismos, que na sua diversidade se baseiam sempre na essencialidade e na dignidade, a honestas, a dignitas, do próprio homem, sempre alicerçadas na sujeição sacrificial dos animais, destituídos de tudo quanto é suposto constituir o próprio do homem. Urge, por isso, denunciar e lutar para tentar acabar com o imperialismo manipulador do pensamento dualista, assente no privilégio do um e do uno indiviso e no esquecimento, na marginalização, na denegação, na domesticação ou na apropriação do outro, que deve sempre de ter a primazia. Uma primazia que advém não, obviamente, da sua soberania, mas sim da sua irreparável vulnerabilidade. Vulnerabilidade exposta, que é de si própria, um apelo à resposta responsável, compassiva e justa, designando a singularidade da sua ética meta-ontológica, meta-ontoteológica e meta-gnosiológica. Levinas designa a mesmo de misericórdia matricial, Ramin, uma misericórdia que responde ao imperativo suplicante: não matarás, não me farás sofrer. Cite Derrida. É pensando na fonte e nos confins desta compaixão fundamental, que, se levasse a sério, deveria mudar até à base a problemática filosófica do animal, que alguém como Bentham propôs há 2 séculos mudar a própria forma da questão do animal, tal como ela domina também o discurso da tradição, tanto na sua argumentação filosófica mais refinada,
como na linguagem corrente do senso comum. A questão, dizia mais ou menos Bentham, não é saber se o animal pode pensar, raciocinar ou falar, etc., como se finge, em suma, perguntar sempre, de Aristóteles a Descartes, de Descartes sobretudo a Heidegger, a Levinas e a Lacan. E esta questão manda a tantos outros poderes ou teres. Poder ter o poder de dar, o poder de morrer, o poder de inumar, o poder de se vestir, o poder de trabalhar, o poder de inventar uma técnica, etc. O poder consiste em ter, por atributo essencial, esta ou aquela faculdade, por conseguinte, este ou aquele poder. A questão não seria, por conseguinte, aqui saber se os animais são do tipo zoon logonekon, se eles podem falar ou raciocinar graças ao poder ou ao ter do logos, ao poder ter logos, a aptidão ao logos, e o logocentrismo é, em primeiro lugar, uma tese sobre o animal privado de logos, privado do poder ter logos, tese, posição ou pressuposição que se mantém de Aristóteles a Heidegger, de Descartes a Kant, Levinas e Lacan. A questão prévia e decisiva seria saber se os animais podem sofrer. Can they suffer? Cito Derrida, L'animal que donc je suis, página 48. Can they suffer? Podem os animais sofrer? Perguntou Bentham. Considerando esta a questão prévia e decisiva, Derrida, por sua vez, perguntou: peuvent-ils ne pas pouvoir? Podem eles não poder? Mas quem ainda o duvida? Quem pode ainda duvidar que os animais podem sofrer? Têm o poder, um poder que, em boa verdade, consubstancia um impoder, uma vulnerabilidade, uma passibilidade de sofrer? Sim, os animais sofrem. Os animais têm o impoder de sofrer, tal como nós, que, vendo-nos vistos por este impiedoso sofrimento, bem como pelas suas razões, nós que somos filósofos, não podemos também não sofrer por eles e com eles e apelar à urgência extrema da compaixão. Uma urgência que passa pelo dever e, portanto, pela responsabilidade de repensar os pressupostos filosóficos da nossa civilização, entre aspas, carno, falo, logocentrada. Entre aspas, civilização, terão entendido. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Fernanda, muito obrigado mesmo. Para mim, especialmente, muito importante ouvir essa sua fala, né? Eu queria pedir desculpa que a minha internet caiu no meio da fala, mas eu voltei pelo celular e já normalizou o Wi-Fi, desapareceu, mas ele voltou, consegui retornar aqui. Mas foi só por um período curto e eu fiquei muito feliz de ouvir a sua fala até o final, né? Porque a segunda parte da fala endereçou questões muito importantes, né? Algumas pessoas sabem, mas além de estar pesquisando na filosofia essa questão da animalidade, eu faço parte de alguns movimentos sociais também que tratam a questão dos animais, né? Essa é uma questão bem central, não apenas teórica, mas também na prática. E esse pertencimento, né, esse endereçamento da questão animal, tanto no espaço universitário quanto no espaço político, tratando da questão dos animais, é um espaço duplamente solitário, assim, que é a sensação que eu tenho, né? É solitário de uma falta de receptividade dentro da universidade para tratar a questão com a profundeza que ela é demandada, que foi a profundeza que a professora Fernanda trouxe e que, teoricamente, eu me sinto bastante alinhado com a sua fala, né? Os alunos, os estudantes que me acompanham na UERJ sabem, né? O caminho.
E também no espaço de militância pelos animais é muito solitário também, porque o ponto de partida teórico é que esses movimentos estão pautados é um ponto de partida teórico que é muito distinto desse que a professora traz, como você apontou, sobretudo, nessa segunda parte, né? E isso é muito relevante. Isso e esse tipo de pensamento ele tem um impacto político radical, radical mesmo, de transformação das próprias práticas dos movimentos sociais, né? Isso é algo que eu tento trazer muito e ressaltar muito a importância, né? Eu tenho, enfim, tem muitas questões que a gente pode conversar sobre essa questão aqui, muitos pontos. Eu queria pedir que quem quiser fazer uma pergunta pode colocar aqui no chat, escrever a pergunta, ou colocar o seu nome para a gente fazer uma ordem, né? Coloca o seu nome, quero colocar uma questão, que aí eu vou chamando para que a gente possa começar esse diálogo, né? Como eu caí, e quando eu voltei, eu perdi o chat anterior. Então, eu não sei se tinha alguma questão antes da Cassandra, que foi 11 e 19. As questões que estavam antes da Cassandra não estão aparecendo aqui para mim. Então, se tiver, se alguém puder olhar aí ou então repetir aqui no lado no chat, né? Fica então. Carlos, tem algumas aqui, se você quiser, eu posso ler. Eu posso só então fazer alguns comentários aqui, aí eu peço para você trazer essas perguntas, pode ser? Okay, Que eu quero aproveitar a oportunidade de fazer alguma, sem monopolizar muito, mas fazer alguma questão também, algumas observações, né? A partir dessa fala da professora Fernanda. Melhor é chamar-me só Fernanda, porque senão eu me sinto muito velha e toda... Fernanda, desculpa, Fernanda. Tá certo, Fernanda. Assim, ninguém tem coragem de pôr alguma pergunta. Não, não. Então torna-nos a todos jovens, porque só um jovem de espírito é que se ocupa desta questão. E deixe-me dizer-lhe, desculpe, eu interrompi-o, mas não é só no Brasil que você se sente solitária, eu também sou solitária aqui em Portugal. Eu lembro-me que já foi há uns anos, mas a primeira vez que eu inscrevi a problemática do animal no programa da minha cadeira de ética, os meus colegas e sobretudo os meus colegas catedráticos riram-se na minha cara. Portanto, está a ver, é preciso ter coragem para esta juventude. Ela permite-nos esta radicalidade, mas eu penso que o futuro precisa desta radicalidade. E a brutalidade, a crueldade perpetrada contra os animais, como Derrida o diz, não pode deixar de afetar, mais dia menos dia, espero eu, a própria imagem que o homem faz de si próprio, embora esta luta e esta guerra seja uma luta ainda para durar muito e infelizmente eu não vislumbro nos próximos tempos uma grande alteração. Penso que neste aspecto, como em quase todos os outros, mas sobretudo neste, a luta continua. Tem que ser uma luta contínua. Desculpe tê-lo interrompido. Não, é muito importante, é muito importante. Você pode me interromper a hora que você quiser, fica à vontade, Fernanda. A gente está aqui para conversar, sobretudo, a partir disso, né? Então, o Fabiano disse que ele tem um horário, a gente vai ter que encerrar até 12:30, mas a gente tem meia hora para conversar, acho que é um tempo bom, né? Então, assim, eu tinha muitas questões para colocar, assim, porque para mim, sinceramente, é um refresco ouvir você colocar essas questões que, como eu disse, eu coloco de maneira muito solitária. Então, eu vou fazer só alguns comentários a partir do que eu venho pesquisando e que me afetou muito na sua fala, né?
para tentar abrir a conversa de alguma forma, né? Eu acho muito importante, que é um esforço que eu tento fazer também, você começa a fala, encerra a fala, marcando a desconstrução como um idioma, né? Como um idioma entre outros idiomas. As implicações, as consequências disso são fundamentais para a gente levar adiante esse debate, né? E uma coisa que a gente vem discutindo muito nos grupos, nos espaços na UERJ, né? Que eu tenho escrito sobre, né, e que é o que falta nos movimentos sociais, como você marcou, é uma reflexão sobre uma reflexão ética e ontológica mesmo sobre o que é um animal. O que é o animal? Em geral, as reflexões sobre os direitos humanos partem sempre dessa imagem do o animal existe de antemão, dado, em oposição ao humano, e a partir disso a gente vai tentar produzir direitos, né? Direitos dos animais, vamos tentar pensar o bem-estar, pensar tudo, só que não se pensa, né? E aí a oposição do Derrida que você trouxe, que é muito importante, né? Que eu acho que tem a ver com essa questão da desconstrução ser um idioma, entre outros, né? Que é ver um animal, todo mundo já viu, mas se ver visto pelo animal, né? Reconhecer no animal um ponto de vista, um outro idioma também, um outro idioma ali, uma outra perspectiva, isso é muito importante. Isso é muito importante, isso gera uma implicação radical para os movimentos sociais, né? A gente vê muito slogan, né? Ah, os animais não falam, vamos falar pelos animais, né? E esse processo me parece, tem esse esforço de tirar os animais dessa passividade que a tradição colocou eles, né? No lugar da natureza, no lugar da ausência de técnica, né? E de todas as faltas que você colocou de maneira muito boa, né? E é importante a gente pensar, né? Quando você falou, eu gosto muito dessa metáfora, né? Do comer o outro, né? Quando você trouxe essa ideia de a gente come o outro, eu acho que o que o Derrida traz, de alguma forma, esse pensamento traz, é que ao comermos o outro, né, somos também comidos por aquela carne que comemos, ela nos come também, né? E quais são as consequências disso, né? É isso. A gente pensa os animais, né? A tradição pensa que os animais não falam, né? E eu acho que o potencial que a gente tem de se ver visto pelos animais, por exemplo, a gente está comendo os animais, a gente está fazendo uma reprodução em escala gigantesca, a tal ponto que a gente tem mais cabeça de gado do que gente no Brasil, é uma realidade do nosso país, a gente tem mais cabeça de gado do que gente no Brasil. A gente fala, os animais não falam. Será que eles não falam mesmo? Será que o desmatamento, o metano que vai para a atmosfera, será que eles não estão comunicando alguma coisa, né? Todos os impactos que esse modo de relação com a natureza que a gente produz traz, né? Será que eles não estão falando alguma coisa também? Será que eles não estão nos devorando de volta, né? E aí, e isso eu acho muito importante, né? Que essa ideia, né? Que é que os animais, que o Derrida traz isso, né? Que os animais, eles não são animais, né? Os animais, eles não são animais. Acho que essa é a questão. O animal não existe. O animal, essa categoria genérica em oposição aos humanos, o animal ele não existe, né? E para trazer, né, uma conexão entre, para concluir aqui um comentário e abrir para as questões das outras pessoas, já, que eu acho muito importante, que a gente tem discutido muito racismo, sexismo, as diversas formas de opressão, e o especismo ele é sempre deixado de lado de alguma forma, né, nesse debate. E quando a gente vai ver a forma como essas diferentes formas de violência se estruturam, tem sempre um paradigma da animalização, né? O nosso mundo funciona muito animalizando aqueles outros que são denegados, né? Então, o racismo envolve uma animalização, o sexismo envolve uma animalização. Essa semana passada no futebol teve uma questão que sempre tem, né? Que o atleta do Real Madrid foi chamado de macaco lá na Espanha. Isso gerou uma série de debates sobre racismo. A animalização das mulheres enfim, aqui no Brasil, piranha, galinha, enfim, são diversos os termos que se usa, né?
para ofender, né, para o sexismo. E eu acho que uma questão muito importante que esse debate que você trouxe, que o Derrida traz, é que os animais, eles são animalizados também. Acho que isso que é algo que falta de ser pensado, que os animais, eles são animalizados, porque eles não existem de antemão da forma como a gente compreende. É isso que falta, eu acho que na segunda parte você explicitou isso muito bem, né? Numa certa tradição que pensa os direitos dos animais, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente poderia conversar. Esses são alguns endereçamentos, algumas afetações que me veio a partir da sua fala, que me deixou menos solitário. Então, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado. Obrigada. Não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso, ou se a gente passa para as perguntas. Bom, eu teria também muita coisa para tentar corresponder às suas palavras, que no essencial agradeço, mas uma vez que temos tão pouco tempo, eu não sei se não deva passar a palavra ao Fabiano para ele apresentar as questões, embora haja uma questão à qual eu quero sim voltar, não é? Mas há uma nota que eu também gostaria de deixar e diz respeito à questão da animalidade. Bom, Derrida apela igualmente a que o humano digno do nome saiba responder ao apelo, à súplica do outro na sua condição animal, mas apela também ao reconhecimento da animalidade em nós. Isto é, a animalidade não está apenas no lado do animal. No contexto da carnofalocêntrica, carnofalo-logocêntrica, ocidentalidade dóxica e filosófico-cultural, que é aquela que temos, a animalidade no homem foi sempre recusada. A recusa do corpo, a recusa da sensibilidade, a recusa das emoções, tudo isso é um índice de natureza, de naturalidade a ter que suprimir. Quer dizer, bom, o que acaba de dizer relativamente ao que se passou no futebol a semana passada é uma evidência, não é? O cúmulo é agredir o homem chamando-lhe animal. Para Kant, essa era um dos grandes insultos a fazer ao homem, não é? Era salientar a sua dimensão animal. Não é por acaso que a ética kantiana, no seu formalismo e no seu universalismo, exige a recusa, ou se quisermos a denegação das paixões, daquilo que em linguagem spinoziana eu diria as paixões tristes. Portanto, há que extirpar esta dimensão corpórea, esta dimensão sensível, que é a dimensão animal. É por isso que Derrida fala do animal em si, isto é, do animal antes de nós e fora de nós, mas também do animal em nós. Portanto, o animal que existe em nós, o animal que cada um de nós também é pela sua dimensão corpórea. E, portanto, esta questão também me parece importante. Outra questão que igualmente me parece muito importante é a relação entre a ética e a ontologia. Como eu tentei salientar, a desconstrução como idioma filosófico tem uma dimensão meta-ontológica. E esta dimensão meta-ontológica corresponde não à ética, no sentido em que a ética é uma área, um registro do campus filosófico, mas a eticidade da ética, a hiperética, aquilo que Derrida também designa por ultraética.
Ora, para mim, esta hipereticidade é absolutamente originária, ou mais precisamente arqui-originária, e é ela que depois deve precisamente inspirar a ontologia, a fenomenologia, aquilo que eu disse como sendo a ontofenomenalidade, a própria política, o próprio direito. A distinção que Derrida faz entre justiça e direito é fundamental para pensar esta questão. As próprias artes, o próprio poema, a distinção que Derrida faz entre poema e poesia. Portanto, para mim, a desconstrução tem este perfil de um pensamento hiperético. E é a partir desta hipereticidade, em razão daquilo que Derrida chama o perjúrio, irá chamar o perjúrio, em razão deste pensamento de só poder ter uma estrutura aporética, que depois se deve pensar a ontologia. Portanto, uma certa ontologia, e para mim é o desafio hoje, qual é a ontologia ou qual é a estrutura ou o perfil de ontologia, desde que pensada a partir, por exemplo, da metaética levinasiana ou da desconstrução derridiana. E, por conseguinte, para mim são duas coisas diferentes, e eu penso a ontologia a partir do primado da ética, assim entendida, e por conseguinte também afetada pelo primado da ética assim entendida. Mas isto é... Obrigado, Fernanda. Eu acho que o Fabiano pode, né, colocar as questões que eu não estou conseguindo ler aqui. Não sei, talvez fosse melhor você colocar todas as questões em sequência, que não são tantas, me parece, e a Fernanda responder de uma vez, será? Ou o que você acha, Tanto faz. Fabiano? Na verdade, anterior ao seu retorno aqui à sala, nós temos 3 questões que, na verdade, podem ser resumidas em uma, se vocês me permitirem. Eu antes queria dizer o seguinte, se nós tivéssemos aqui muito mais tempo, que me agradaria muito, né, eu teria questões a formular para Fernanda, sobretudo do ponto de vista de algumas coisas que nós estamos estudando agora no contragrupo, que é a possibilidade de uma espécie de animismo, né? Mas essa questão, para ser ela mesma construída, demoraria tanto tempo que eu não quero subtrair das pessoas aqui que estão assistindo também. Então, eu vou resumir as 3 perguntas que apareceram aqui antes de você retornar, Carlos, e elas dizem respeito à possibilidade de se pensar a relação do Derrida com o humanismo. A Marta pergunta se se trata do fim do humanismo ou de um outro humanismo. A Silvane pergunta se seria possível falar de um pós-humanismo no Derrida, ou se a obra de Derrida poderia ser considerada pós-humanista. E a Cassandra pergunta qual é a centralidade dessa... Ela diz, parece-me que todas as temáticas discutidas por Derrida convidam a reflexões ético-políticas para um pensamento da alteridade. Como abordar a questão do animal sem vincular a uma categoria identitária, que eu acho que é a questão que o Carlos estava colocando, né? Então, basicamente, as perguntas que estavam antes eram essas, e eu gostaria de reforçar mais uma vez o meu agradecimento à Fernanda pela fala dela. Eu queria agradecer muito também ao Fabiano, né? Eu falei aqui que é uma posição muito solitária e que é muito bom escutar a Fernanda, né? Mas por mais que a princípio a questão do animal não fosse uma questão que afetasse diretamente a reflexão do Fabiano, eu preciso dizer que eu tive da parte dele uma acolhida gigantesca, tanto que estamos aqui juntos, ele começou a organizar o contragrupo, me convidou, então se de alguma forma essa questão, eu continuo desenrolando na universidade essa questão, o Fabiano
muito importante também, tem que deixar isso marcado, né? Que é uma solidão que encontra companhias. O Fabiano é uma dessas companhias, certamente. Mas então, a outra questão foi da Jennifer, que ela perguntou, Fernanda, se não me engano, você falou de hiperbolicidade da desconstrução. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Aí a Luanda pediu para colocar uma questão, eu acho que eu vou ler as que estão aqui, eu passo a palavra para a Luanda, né? Fernanda, se não me engano, você falou... Ah, não, isso aqui está repetindo, calma aí. Não, acho que era só essa que tinha, além disso, né? Tem a Luanda que gostaria de falar. Pode colocar a sua questão, então, Luanda, que aí a gente passa a palavra para a Fernanda para ela comentar essas questões aí. Sim, oi, bom dia, boa tarde, pessoal. Fernanda, é uma alegria novamente te encontrar, né, nesse portal que faz um certo encontro de solidões, né? Eu queria só dizer, né, o Carlos mostrou uns livros que ele tem aí de você, né? Também estou aqui, né? Fernanda Bernardo, na sua solidão também propiciando, né? Todo essa malha, né, que nos liga, que nos fortalece, né? Então, sempre muito obrigada, é muito bom te escutar. Eu tenho duas questões. E uma delas é bem pontual, uma coisa que você chamou a atenção sobre o ponto de vista, que no francês também é o ponto, né, da não vista. Eu trabalho junto com filosofia e psicanálise, então eu faço um entendimento sobre essa questão do ver-se visto por um animal, sob uma perspectiva também psicanalítica, que é, bom, né, esse ponto assim do insondável, né, porque o animal ele nos olha num ponto onde a gente não consegue se ver. Mas, quando você fala isso, pensando exclusivamente Derrida, né, é essa mesma a consequência que se extrai por Derrida, ou há alguma outra? Quando você fala que, bom, que a perspectiva do animal é cega, mas é cega para quem? O Derrida também está trabalhando essa cegueira a partir do animal, ou é para nós quando somos vistos, né? E uma outra questão que é, bom, atualmente a gente tem um conjunto de pensadoras e pensadores que estão se debruçando, continuam, né, sempre tivemos, mas que algumas que estão bem conhecidas se debruçam sobre a questão dos animais, e que, bom, algumas delas, né, beberam muito na fonte de Derrida, por exemplo, a dona Haraway. A Vinciane Desprez, que bebeu muito na fonte da Haraway, né, que por sua vez, né, derridiana também, e outros também, por exemplo, Dominique Lestel, que inclusive tem um livro, né, que me chamou, que eu soube recentemente, que ele tem um manifesto carnívoro, eu nem sabia disso, né, soube recente, já esse livro já acho que é de 2015, né, já faz um tempo. Até mesmo a Judith Butler também toca na questão dos animais, quando vai falar sobre as vidas que contam, que não contam, mas ela só toca de leve, né? Mas com isso, eu quero fazer uma pergunta. Todos esses pensadores, né, e pensadoras, quando chega na questão sobre o consumo de animais, né, bom, tem ali meio que uma barreira, né? E essa barreira, eu sinto que é construído ao modo de uma armadilha à própria desconstrução derridiana. Eles acusam, eles acusam, né, que a destruição, né, e a morte, bom, naturalmente, compõem a vida. E se a gente for tentar, né, denegar a morte, é justamente o que faz o horror, né, leva ao pior. Pois então, assim como o Dominique Lestel, né, que tem esse manifesto carnívoro, né, eles trazem a acusação de que a posição de não consumir, por exemplo, animais, nos leva, né, e revela um hiperhumanismo. E aí eu fico pensando aqui, como dentro da perspectiva de uma desconstrução derridiana, né, esse argumento pode ser desconstruído mesmo. Eu tenho as minhas próprias respostas, mas eu fico pensando dentro da ética derridiana mesmo. Obrigada. Desculpe, Fernanda, deixa eu só avisar uma coisa. Como nós estamos com o tempo muito contado agora, se tiver mais alguma questão, vocês podem, por favor, rapidamente colocar no chat e aí a gente retorna para uma última enunciação. Fernanda, por favor. Muito obrigada. Bom, muitíssimo obrigada por toda esta gama de questões
muito complexas e que requereriam alguma elaboração para uma resposta pertinente. Eu vou seguir a ordem da sua enunciação e vou começar pelas 3 primeiras questões que estão articuladas em torno da problemática do humanismo. Se eu bem as entendi, foi perguntado se a desconstrução apregoa o fim do humanismo, ou um outro humanismo, ou um pós-humanismo. Creio que eu entendi estas 3 formulações. Eu diria assim, parece-me, eu responderia em 2 momentos. Num primeiro momento eu dizia a desconstrução é pós-humanista. Eu responderia assim, a desconstrução é pós-humanista. Se tivermos em consideração que o humanismo, ou melhor, os vários humanismos, porque não há um único humanismo, há vários humanismos ao longo da cultura, enfim, da tradição filosófico-cultural ocidental, há vários humanismos, mas em todos estes humanismos, e para o dizer nas palavras do próprio Derrida, o humano não esteve à altura de si mesmo, isto é, jamais o humano esteve à altura do próprio humano. E o humano pensou sempre em termos de conceito, em termos de essência, em termos de autoritas, em termos de dignitas, etc, etc. Ou seja, o humano partiu, ou melhor, o humanismo, os vários humanismos, assentam todos no primado do uno, ou se quisermos do ser, ou se quisermos da essência, e por conseguinte no dualismo que sobre esse uno vai enfocar, isto é, a diferença entre o humano e o animal, entre a cultura e a natureza. Nós falamos aqui sobretudo de Levinas, eu pelo menos falo sobretudo de Levinas e de Derrida, de Jean-Luc Nancy, Blanchot, enfim, o Philippe Lacoue-Labarthe, que é um pouco a minha biblioteca, mas, em boa verdade, o próprio Claude Lévi-Strauss também é um crítico extremamente contundente. Eu tinha uma passagem para ler, se tivesse tempo, mas não houve tempo, relativamente à brutalidade e à crueldade que foram praticadas e que são praticadas em nome dos humanismos. Portanto, neste sentido, a desconstrução é pós-humanista, mas, e agora situo-me na outra vertente da minha resposta, que complexifica esta primeira, que é muito superficial e um pouco simplista. Em primeiro lugar, porque a desconstrução não se situa no anti nem no pós, portanto, a sua temporalidade e a sua atitude de pensamento não se situa neste registro de ser pós ou contra o humanismo. Em boa verdade, e eu tentei um pouco dizer-vos isto, a questão do humano é uma questão sempre nova, é uma questão que está sempre na ordem do dia. Hoje, como todos sabemos, falam mesmo não só em pós-humanismo, como também em transhumanismo, etc, etc. Em boa verdade, a questão que, no meu entender, está sempre em cima da mesa e que nos apela a pensar é sempre a questão do humano. É uma velhíssima questão que tem sempre
um rosto novo e que é sempre desafiante. E quando Derrida apela que façamos do olhar animal e da existência do animal o ponto de vista da alteridade absoluta, e que, diante desse ponto de vista, saibamos responder responsavelmente e, portanto, compassivamente, na medida em que o animal é um ser senciente, isto é um ser que sente, é um ser que sofre, enfim, que sente o sofrimento da vida e da morte, bom, porque digamos que, um ser que partilha o mesmo destino do humano. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, se quisermos, um humanismo repensado, mas este humanismo repensado é um humanismo pós-humanista, isto é um humanismo repensado em termos de responsabilidade incondicional. E, por outro lado, nós não temos aqui uma essência do homem, não temos aqui uma condição do homem, nós temos antes aqui uma incondição do humano. Portanto, o que Derrida nos dá a pensar é a urgência e a necessidade de a questão do humano ser uma questão sempre nova na sua ancestralidade, na sua velhice extrema, ela deve ser uma questão sempre nova. O homem está ainda por repensar. E por se repensar é aquilo que se quer dizer quando se diz que o animal é portador do mundo, e se é portador do mundo, ele é uma alteridade absoluta, e certamente vocês leram Bélier, e talvez o seminário La Bête et le Souverain, o primeiro e o segundo volume, mas também Vadis, o segundo seminário de Derrida, dessa obra, em que ele se serve daquele belo verso de Paul Celan, Die Welt ist fort, ich muss dich tragen, para quê? Para nos dar a pensar a véspera do mundo e ao mesmo tempo a condição de possibilidade do mundo. Ora, o que Derrida, e falo colocando o animal no lugar do tu, foi aquilo que eu quis à partida começar por dizer ao repensar a modalidade da relação do homem com o animal, dos homens com os animais, isto é, o mundo está longe, portanto, crítica da fenomenalidade, crítica das hermenêuticas que nos pensam a partir do mundo e do enraizamento no mundo, Ich muss dich tragen, portanto, o começo do pensar e do pensar no mundo, e portanto de tudo quanto no mundo está instituído, ocorre a partir de um eu sujeito, isto é, à escuta do apelo deste tu, eu tenho de te portar. Ora, isso significa eu tenho de responder por ti, eu tenho de te responder, eu tenho de responder ao teu apelo e eu tenho de responder pelo teu sofrimento. Eu sou responsável por ti, e isto é um novo perfil de um novo homem. Portanto, como Derrida diz, está ainda por nascer, está talvez ainda por nascer um animal que não queira mal aos animais. No fundo, este outro animal por vir, a promessa deste outro homem, um homem amassado na incondição da sua responsabilidade compassiva pelo animal, pelo sofrimento animal, pela brutalidade, pela crueldade do destino e da vida animal, talvez um novo humanismo, em todo o caso o apelo à reinvenção de uma humanidade digna do nome e de uma civilização ou de uma cultura, elas próprias também dignas do nome. Isto para responder
ou para tentar responder, para dar uma chega a estas questões. Quanto à questão da identitária, bom, a questão, como comecei por dizer, a questão do animal é inevitavelmente também a questão do eu, do quem sou eu, de quem é o sujeito. A questão da identidade está sempre presente. Mas quando a questão da identidade está sempre presente está também o modo como se pensa a identidade. Isto é, se a identidade se pensa em termos autonomistas, isto é, de uma uni-identidade, isto é, uma identidade una, uma identidade própria, ou pelo contrário, se a identidade é pensada em termos de uma experiência de não identidade a si. E esta experiência de não identidade a si é que é uma experiência diferencial. Uma identidade diferencial faz com que não só no mundo sejamos mais de um, como este mais de um é cada um em si próprio, não é? Quer dizer, foi aquilo que comecei por dizer. Portanto, a questão identitária não é uma questão perigosa por ela própria. O que faz o seu perigo é a maneira como ela se pensa. Mas é verdade que ela está de novo na ordem do dia, bom, com a questão dos nacionalismos, com a questão dos colonialismos, dos racismos, etc, etc. É verdade que esta questão está na ordem do dia, mas justamente ela está na ordem do dia a partir de uma cultura que tem que ser repensada, a partir de uma história da filosofia que tem que ser repensada, e que tem que ser repensada pondo em questão uma espécie de origem, uma espécie de matriz sobre o qual tudo se erige. Esta é a questão, parece-me. Depois, a questão colocada pela Luanda, que eu tive muito prazer em escutar, ela coloca questões difíceis. Eu vou tentar, em primeiro lugar, fazer uma breve referência à questão da cegueira. Bom, a cegueira é a cegueira do eu, é a minha cegueira diante do animal, o ponto de vista, portanto, é aquilo que em Memórias de Cego, Derrida chama a hipótese ocular, não é? A hipótese ocular significa que o animal olha-nos, mas ver-se visto e ver-se visto nu pelo olhar do animal significa sim, ter um olhar tocante e não um olhar predador, porque no fundo o olhar foi desde sempre uma metáfora predadora, apropriadora, redutora do outro. A cegueira, no fundo, a minha cegueira relativamente ao animal dá conta do meu respeito pela alteridade, pela irredutível alteridade, pela enigmaticidade do animal. Onde não há cegueira, há transparência. E aí onde há transparência há sempre apropriação, redução, domesticação, etc. Portanto, compreensão. Estamos sempre no domínio predador, no domínio apropriador. No fundo, é pensar a alteridade como um limite. O limite do poder é também o limite do ver. Não sei se era esta a questão. Depois creio que falava no hiperhumanismo, relativamente à proposta do Dominique Lestel, que eu agora não consigo, de momento não consigo reproduzir, isto é, estou agora lembrada, relativamente à questão do comer e de comer carne, etc, etc. Bom, foi justamente no Brasil, e eu permito-me evocar esta
esta situação. Quando eu estive no Brasil, no Rio de Janeiro, com Derrida, eu tive a sorte de, numa conversa insignificante, como eram algumas das conversas que eu tinha para ele, no contexto de uma conversa insignificante, de repente ele dizia uma coisa e fazia-se luz, quer dizer, aquilo que eu repetia sem saber, de repente fazia-se ali um clarão de luz e eu via aquilo que não tinha visto até ao momento. Foi esta a situação. A propósito de um título de Derrida que eu citei, que é o título de uma entrevista entre ele e Jean-Luc Nancy, que está em Point de Suspension. Il faut bien manger au calcul du sujet. Il faut bien manger au calcul du sujet. Então, nós falávamos precisamente desta questão da apropriação e Derrida, meio a brincar, dizia assim, pois é, Fernanda, il faut bien manger. Como quem diz assim, bom, e depois ele explicava, bom, il faut bien manger, você sabe, em francês, nós temos esta expressão, bom, de toute façon, il faut bien manger. De qualquer maneira, é preciso comer, como nós em Portugal temos, bom, em português, o que é que seria semelhante a isto? Bom, temos que comer para viver, dizemos nós, bom, para viver temos que comer. Il faut bien manger, portanto, ou seja, por um lado, é preciso comer, e como Derrida diz, come-se sempre, come-se sempre. Agora, a questão, se se come sempre, a questão não é esta, a questão é como é que se come? Portanto, il faut bien manger porque comemos sempre o outro. O simbólico, o canibalismo, os jogos amorosos passam sempre por aí, portanto, come-se sempre o outro. Agora a questão é como é que se come? Ou seja, é a tal hipereticidade de que falávamos, que sumariamente falávamos há instantes, que está aqui em questão. Porque mesmo os vegetarianos comem o animal. Agora, aquilo que Derrida também diz, dada a cultura carnofalo-logocêntrica que nós temos, e dada a impossibilidade de terminar com a matança dos animais, aquilo que Derrida neste momento, portanto, porque no fundo nós temos que ter consciência que isto é uma luta de muitos anos, talvez de séculos ainda, não é? O que está em questão é se tem que se matar, que se tenha em consideração a economia de sofrimento. O bem-estar animal e a economia de sofrimento. Muito obrigado, Fernanda, muito obrigado. Essa última questão que a Luanda endereçou é uma questão importantíssima e que abre espaço. Talvez a gente tivesse que se reunir um dia só para discutir essa questão, né? Que ela é muito, muito relevante, né? É isso, você, enfim, a resposta maravilhosa, né? É isso, é pensar também os modos diferentes de comer, né? Porque comer não é universal também. A questão é um idioma, né? Existem diversos idiomas, diversas formas, diversos modos de comer, né? E a gente tenta entender qual é o modo de comer que está implicado no pensamento ocidental, né? Qual é o modo de comer que está implicado na metafísica? Qual é o modo de comer, por exemplo, que está implicado no pensamento ameríndio? E cada lugar tem que ser pensado de acordo com o seu idioma, né? Isso é muito, enfim, é muito importante. Eu acho que, inclusive, a gente encerra essa conferência com uma abertura, né, para um outro debate. Talvez esse seja um endereçamento para a próxima questão que a gente pode trazer aqui no ciclo de conferências Mais de um Animal, né?
Eu queria agradecer demais a todo mundo que esteve aqui, a Fernanda, Bernardo, por essa palestra, por essa conferência muito importante para a gente nesse percurso que estamos começando aqui. Agradecer muito ao Fabiano também, por estar aqui junto, construindo, lutando e pensando. E é isso, gente. Muito, muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado a todas e todes e todos. E é isso. Obrigada também, e não percam o ânimo, boa continuação, e na vossa solidão lembrem-se da minha e ficam acompanhados. Adeus, obrigada. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. E até, então, a nossa próxima reunião, que vai ser oportunamente divulgada, tá bom? Um abraço. Obrigada. Fiquem Um bem. abraço. Tchau, obrigada. gente. Tchau. Boa